conhecendo alguns empregos do to be, aquele verbo que está na boca de todo mundo, que quase sempre em qualquer texto de inglês aparece. E a expressão there to be, será que você conhece? There to be é o que nos dá o verbo haver, um dos assuntos dessa aula. Na sequência, nós vamos repassar os pronomes interrogativos. Preste atenção, porque who, what e which são interrogativos que têm usos específicos, hein? Hi everybody, it's time to learn English again. É hora da gente aprender inglês de novo. É hora de você colocar mais um floquinho de neve ali na sua bola de neve, que consiste do quê? De vocabulário, de estruturas gramaticais, fazer a coisa crescer do zero, vai pegando mais e mais e mais, chega lá no final, você tem um bom conhecimento. Falando nisso, aliás, o que a gente vai aprender hoje? Vamos aprender um pouquinho de gramática. Vocabulário vem junto. Sempre quando eu formo uma frase, garanto que uma palavra ou outra você ainda não conhece. Então é importante, ali o seu caderninho de vocabulário, você vai anotando parte por parte, palavra por palavra. Não conseguiu pegar a tradução comigo? Não se desespere, vai lá no dicionário que eu também já pedi para você providenciar. Então está sempre aí anotando estruturas gramaticais, vocabulário, vai também por conta própria estudando textos e aí não tem erro, você vai aprender até mais do que você precisa para encarar o vestibular, não é isso? E eu acho que é interessante, afinal de contas, uma língua estrangeira é um negócio interessante. Então hoje eu preparei alguns exemplos aí para você do there to be. É aquele verbo haver em inglês, lembra disso? É o verbo haver, que é uma coisa que confunde muita gente. Por exemplo, você quer falar em inglês, sei lá, tem um rato na cozinha, alguma coisa do tipo assim. Então você fala have a rat, não, acabou, já dançou, não é mais nada disso. É there is a rat in the kitchen, tá ok? Que aliás é aí o título de uma música ou de um disco do UB40, tá? There is a rat in the kitchen, what I'm gonna do. Mas não é o caso, a gente vai ver uma música aí daqui a pouco, quem sabe. Então lembra, there is é o verbo haver em inglês, tá ok? Dá uma olhadinha então nos exemplos que eu preparei para você hoje. Olha aqui, ó. It is not so important to be serious as it is to be serious about important things. Então eu tenho aí, it is not, não é uma negativa. It is not so important, não é tão importante. Esse so, que quer dizer também em inglês, ele na frente de um adjetivo, ele intensifica esse adjetivo, ele se transforma em tão. Então não é tão importante to be, ser sério, não é tão importante ser uma pessoa séria, é isso que ele está dizendo, as it is, como é to be serious, ser sério sobre coisas importantes. Então, o que ele está dizendo, na verdade, isso daqui, um provérbio, é o tipo da coisa que a gente tem que adaptar. O que ele diz, na verdade, é que não é tão importante ser sério o tempo todo, e sim ser sério no momento exato, tá ok? Provérbio é sempre um pequeno texto e que você tem que adaptar. Como qualquer outro texto, você tem que achar o melhor equivalente em português. Eu dei aqui para vocês um equivalente, mas talvez ainda não seja esse. Talvez você aí em casa é capaz de achar um melhor. Mas é importante sempre fazer a adaptação, senão uma tradução ao pé da letra fica forçada. Vamos entrar agora no assunto there is mesmo? Dá uma olhadinha. Você tem aqui there to be ou there be. É o there mais o verbo be nas suas formas conhecidas. Você conhece até agora o presente, am, is e are. Você conhece o passado, was e were. Dessas 5 formas que eu falei, só o am que não vai entrar aqui. Eu falo there is para o singular, a, né? E there are para o plural. Falo no passado there was para o singular e there were para o plural. Este é o verbo haver em inglês. Agora olha uma frase. There is someone at the door. Então, existe alguém at the door, preposição at. At the door quer dizer na porta. There is someone at the door. Então, estou dizendo, tem alguém na porta. É alguma coisa desse tipo. Há alguém na porta. Existe alguém na porta. Esse is aqui é a forma do verbo. Se eu quiser interrogar, portanto, gente, o que eu tenho que fazer? Colocar ele aqui, ó, na frente da frase. Is there someone at the door? O pronome someone aqui eu posso mudar, fica is there anyone at the door? Tem alguém na porta? E se eu quiser negar, hein, como é que fica? O is eu junto com o not, então fica there is not, ou abreviando there isn't. E aí você muda o pronome também, né? Anyone at the door. Eu fiz um exemplo aqui no passado, ó. There were.
many people waiting. Então, existiam, né? Many people waiting. Muitas pessoas esperando. Então, aqui, além de estar no plural, né? Many people, ainda eu estou usando o passado. Então, existiam. Many, muitas pessoas esperando. Então, é isso daí. Você sempre vai estar usando there com uma forma do verbo to be, seja ela no presente, no passado, no plural ou no singular. Vai sempre depender do tempo da frase para você saber se é presente ou passado, e vai depender do que você está usando depois da expressão, se é plural ou se é singular, para você usar a forma adequada do verbo. Então tem essas duas coisas para você prestar atenção. Vamos ver mais exemplos? Olha lá. There to be, haver. There was smoke, but no fire. Então havia fumaça, mas não havia fogo, mas não fogo. Então there was smoke. Smoke é o substantivo fumaça. Também pode ser o verbo fumar, né? Então havia, aqui no caso, havia precisa do quê? De um substantivo. Então, havia fumaça, mas não fogo. No plural, there were few guests in the party. Então, havia poucos convidados. Guests quer dizer convidados. Você lembra do guest em alguns filmes, onde você tem, né, o astro convidado, the guest star, não é isso? Então, haviam poucos, few, né, quer dizer poucos convidados, aonde? Na party, quer dizer na festa. Então, olha aqui, mais uma vez, você tem aqui em cima, singular, there was smoke. E aqui, there were few guests. Então, você tem que obedecer essa regra à risca, né? Do plural e do singular. Presente e passado vai depender da frase. Tudo bem? Preparei mais coisa para você hoje. Além dessa história do dare to be, nós vamos ver também hoje pronomes interrogativos. Que história é essa de pronome interrogativo, professor? Tem mais pronome ainda? Pronome que não falta em inglês, tá, meu amigo? Você tem pronome pessoal, que é o que a gente já viu, né? I, you, he, she, it, we, they. Nós vimos os adjetivos possessivos. My, your, his, her, it's, our, your, their. Hoje nós vamos ver pronome interrogativo. Aqueles, quais são? What, where, when, why, que você usa para quê? Basicamente, se é interrogativo, é para você fazer uma pergunta. Eles têm outras utilidades também, mas por enquanto vamos aprender eles como pronomes interrogativos. Então, acompanha aqui comigo, ó. What é o pronome primeiro que a gente aprende normalmente, né? Que ele quer dizer o quê? Where, aonde? When, quando? Who, quem? E which, qual? Mais uma vez, para você acompanhar e anotar direitinho. What, o que? Where, aonde? When, quando? Depois eu tenho who, quem? E which, qual? Tudo bem? Já conhecia alguns deles? Não? Nem todos? Pelo menos alguns vocês conheciam. Tem mais, professor? Tem sim. Presta atenção nesses daqui agora, olha. Aí eu tenho why, lá em cima, né? Aquele o porquê para você perguntar, é o why. Tanto que eu pergunto com why, normalmente eu respondo com because. Normalmente, mas não sempre, tá? Então, why é o pronome interrogativo para você perguntar porquê em inglês. E aí vem um dos mais interessantes, que é o how. Sozinho ele quer dizer como. Agora eu posso combinar ele, por exemplo, com many. O que é many sozinho? Many sozinho quer dizer muitos. Quando você combina how com many, você tem quantos. Então eu pergunto, por exemplo, em inglês, how many books are there on the table? Já conhece o there are, não conhece? Então, quantos livros há na mesa? How many books are there on the table? Ou então, how many people? O que é people? Pessoas. How many people are there? É uma pergunta, novamente. How many people are there in the party? Então, quantas pessoas há na festa? E assim por diante. Então, how many é sempre plural. Você viu que as palavras separadas têm um sentido. How sozinho é uma coisa, many sozinho é outra. Junta as duas dá um sentido diferente. Isso é normal acontecer em inglês, tá ok? Vamos ver mais uma? Olha aqui. How much. How much quer dizer quanto. E ele é singular, né? How many é quantos, plural. E how much é quanto. Many sozinho quer dizer muitos. E much sozinho quer dizer muito. Tá? Então, por isso que aqui eu tenho quantos e aqui eu vou ter quanto. Então, how much, por exemplo, é uma questão usada demais para você perguntar preço, né? Você vai lá na sua loja lá em Orlando, em Miami, você entra, né? E vai perguntar how much. Aponta uma mercadoria e pergunta how much, o cara te dá o preço. Ou então ele vai dizer, habla espanhol, alguma coisa do tipo. Em Miami pode até acontecer, tá? Mas normalmente você pergunta em inglês how much, o cara te responde o preço, tá? Pergunta mais usada para preço. Então, how much is this?
Ou então, how much is that? Quanto é isso? Quanto é aquilo? É usado para perguntar preço. Sempre é singular. How much, tá? E mais um aqui com how que eu combinei para vocês, que é o how old. Olha, o old sozinho quer dizer velho. E aí você tem how old, você está dizendo quantos anos. Tudo bem? Então, olha quanto pronome interrogativo eu ensinei para vocês aqui. Anotou todos? Eu espero que sim, tá? Usa-se pronome interrogativo para fazer pergunta. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Acompanha aqui. Tom was at the corner. Você tem ali a primeira frase. Tom estava, passado do verbo to be, at the corner, na esquina. Corner pode ser canto ou esquina. Quando eu uso com a preposição at, é esquina, tá? Se fosse no canto, é Tom was in the corner. Então, Tom was at the corner, então ele estava na esquina. Where was Tom? Olha a pergunta, por que where? At the corner não é o local? At the corner, ou melhor, na esquina. Eu vou perguntar onde estava Tom. Então, lembra que o verbo to be, ele sempre vai para frente do sujeito, ó. Where was Tom? Então, Tom was at the corner, passa o verbo para frente, isso aqui cai fora, entra o pronome no lugar, e aí completa a frase. Where was Tom? Resposta, at the corner. Então, você viu que o pronome interrogativo, ele, por ser pronome, justamente, ele entra no lugar de alguma coisa na frase. Olha, ele entrou no lugar do at the corner. Ele entrou aqui na frente porque ele é o pronome interrogativo, ele entra na frente. O verbo na frente do sujeito. Olha essa frase aqui de baixo. They were here yesterday. Eles estavam aqui ontem. They were here. Passado, plural, verbo to be. Para interrogar, eu sei que eu tenho que passar aqui, para frente do sujeito. Yesterday. Yesterday não é uma expressão de tempo, quer dizer o quê? Ontem. Se é expressão de tempo, você vai substituir pelo when, quando. Então, quando? Ontem. Então, você tem que fazer uma pergunta cuja resposta seja ontem. Então, eles estavam aqui ontem. Você vai perguntar quando. Quando em inglês, when. O verbo passa para frente do sujeito, when were they here? Tudo bem então, gente? Até aí? Vamos ver mais um exemplo rapidinho que eu quero que vocês vejam. Olha, Tom was at the corner. Tom é o nome dele, é o verbo da frase. Was, estava, at the corner. Então, Tom estava na esquina. At the corner, na esquina. Was é o verbo da frase. Se eu quero fazer uma interrogação, eu pego esse verbo aqui que está atrás e coloco na frente. Então, esse was vem aqui para frente. E at the corner não é um local? Qual é a pergunta que você tem que fazer para a resposta ser na esquina? Você tem que perguntar onde. Olha aqui o onde. Where was Tom? Eu não falei para você que o verbo tinha que vir aqui para frente? Então, where was Tom? Onde estava Tom? É assim que eu pergunto com o verbo to be, colocando ele na frente do sujeito. Perfeito? Depois, olha essa outra frase. They were here yesterday. Eles estavam aqui ontem. They were here yesterday. Yesterday é passado e é o que está destacado. Você tem que fazer uma pergunta cuja resposta vai ser yesterday. O verbo da frase quem é? É were. É o verbo to be também, só que agora no plural. Was é passado. Were é, aliás, were é singular. É passado também, mas é singular, né? E were é passado e plural. Se é verbo to be, o que eu tenho que fazer para interrogar? Colocar ele aqui, na frente do sujeito. E o yesterday? Yesterday é ontem. Eu tenho que perguntar alguma coisa cuja resposta é ontem. Então, a pergunta vai ser when, quando. O verbo passa para frente. When were they here? Quando eles estavam aqui. Tudo bem então, gente? Até aí? Vamos ver mais um exemplo rapidinho que eu quero que vocês vejam. Olha, e vamos traduzir. The Jacksons are like most of their friends. Os Jacksons são iguais à maioria de seus amigos. Então, esse like quer dizer iguais. Maioria de seus amigos é o que está grifado. O verbo da frase é o are, é o verbo to be no presente e no plural. Se eu vou fazer uma pergunta, eu passo ele para frente da frase, fica are the Jacksons like? E o most of their friends substituído pelo who. Aí fica who are the Jacksons like? Ou seja, igual a quem os Jacksons são. Sempre assim, pronome interrogativo no início da frase. E aí da tua frase original, você tira aquilo que o pronome interrogativo substituiu. Tudo bem, gente? E o verbo você pega, passa para frente do sujeito sempre. Agora já deu, né? Você já aprendeu bastante, já teve muita coisa aí, então tomou bastante nota e eu espero que você tenha aprendido bastante. Na próxima aula tem mais. Bye, bye.